Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá aquecer no cardio. Maceió, terrinha. Dublin, muito bom. Tá detonando cerveja em Dublin não, né, man? Ai, ai. Ó, pra vocês que estão em Maceió, vai lá no Antiaco, tira uma foto e manda pra mim, tá bom? Olinda tem que, ficar muito judiada pra ficar com o clima de São Paulo, viu? Montreal, bom dia, Montreal, bom dia. Jardinópolis, Rio Grande do Sul. Lages, Santa Catarina, muito bom. Doutor Pedro Neuro, de Porto Alegre, assim como a Carolina Sixto. Bom dia de Barcelona, Estados Unidos. Bom dia, Ilhéus, Mato Grosso. Muito bom. Americana, terra de Juliana Malacarne. Muito bom, muito bom. Manaus, Mato Grosso do Sul, Natal, Mogi das Cruzes, Jeru, Ariqueme. Pronto, Marília. Tem Marília, então dá pra gente começar. Nova York, a Barbacena. Estamos começando nosso BNTC, respondendo as dúvidas de vocês, para tentar trazer um pouco mais de senso naquilo que vocês estão. Jesus amado, na China. China é longe, hein, man? Buenos Aires, França, Cabo Verde, Pernambuco, Duartina. Abraço, meu amigo Edu. João Pessoa, Maranhão. Ó, vou estar no Maranhão, hein? Falar nisso, hein? Estarei no Maranhão. Resende. Do lado da AMAN. Bom dia, São Paulo, capital. Minas Gerais, Suécia, Jesus. Quanta gente, pessoal. Dourados, Mato Grosso do Sul. Então vamos lá. Vamos começar respondendo nossas perguntas aí. Porque já são 7 horas e 46 minutos. É o tempo de eu tomar um cafezinho e eu vou treinar. Avaré, o fim da rodovia Castelo Branco. Ibirité, Paragominas, São Francisco, meu Deus. Pirituba, aqui do lado, Suíça. Muito bom. Vamos para nossas perguntas. Então começaremos com Instagram. Vitória, iniciante de academia pode tomar creatina? Vitória, pode, mas eu não acho que você vai sentir tanta diferença assim logo no começo, tá? Na verdade, creatina, você não precisa fazer exercício para tomar creatina, né? Desde que seu objetivo não seja fazer hipertrofia muscular, né? Mas a gente usa, por exemplo, para velhinho, para paciente que tem sarcopenia, a gente usa para paciente que tem diabetes, tá? Então, a priori, tomar creatina pode. A questão é o que você está esperando que aconteça com o uso dessa creatina. No começo do treino, até você sentir que realmente você está ganhando força, né? Seria legal você treinar pelo menos umas 6 semanas a 3 meses. Aí você ia ganhar um condicionamento bom para você conseguir perceber os efeitos benéficos que você deseja com a creatina, tá? Mas a priori poder pode. Opa, chegou um superchat aqui. Loraújo, bom dia. E Neto Nichala. Estou com tendinopatia do supraespinhoso. Estou fazendo acupuntura e vou começar fisioterapia. Vale a pena experimentar com colágeno tipo 1. Ajuda na recuperação. Neto, muito pouco, né? Porque na verdade uma tendinopatia de supraespinhoso ou supraespinal, a primeira coisa que você tem que ver é o estímulo que você precisa dar em relação a exercício para você poder recuperar esse tendão, tá? Então não é uma coisa
Tão simples assim. Antes de você usar colágeno tipo 1, por mais que ele seja componente de tendão, você tem que ter um suporte calórico que seja, no mínimo, isocalórico, né? Você não pode fazer restrição alimentar numa situação dessa. E segundo, você tem que ter uma dieta hiperproteica. Então, antes de pensar no colágeno tipo 1, sua dieta precisa ser de isocalórica a hipercalórica ou levemente hipercalórica, né? Não é tipo, 5.000 calorias, não é isso não. É levemente hipercalórica, tá? E ela precisa ser hiperproteica. Então, em relação à acupuntura, a acupuntura ela vai te tirar a sua dor, né? Ela é um meio físico de analgesia. Agora, a fisioterapia, que é o que vai organizar a reparação desse tendão, tá? Dependendo da sua capacidade de cicatrização, tá bom? Mike Honor vai fazer vasectomia. Muito bom, Mike. Quantos dias para voltar a treinar? Ó, pelo menos uma semana fora, por causa de risco de sangramento. Acho que, 10 dias dá para voltar a treinar. Depende do que seu médico for fazer, né? Então, sempre depende do que seu médico for fazer. Tem que ver com ele se ele vai fazer alguma coisa mais extensa aí. Debs GGK. Comecei a ir à academia faz menos de um mês e queria saber se posso tomar whey ou creatina. Tenho 15 anos. Debs, seguinte, suplementação ela vem depois da alimentação. Então, se você tem 15 anos, é um momento de aprendizado. Você vai aprender a treinar, você vai aprender a comer. Então, acho que o começo, meu caro, é você ajeitar a sua rotina alimentar, tá? Então, ajustar a sua rotina alimentar é importante, porque hoje com 15 anos você tem possibilidade de fazer refeições ao longo do dia, né? Você não necessariamente trabalha fora, pega trânsito, está submetido a uma série de compromissos, né? Então, acho que o ideal é primeiro você aprender a se alimentar. Depois você passa para a suplementação, tá? Eu entraria com a creatina antes do whey protein, porque o whey protein ele é um recurso que a gente usa para tornar a sua alimentação mais hiperproteica, tá? Mas antes da gente precisar de hiperproteína, a gente precisa de whey protein, tá? Desculpa, gente, tô saindo da pneumonia ainda. Nalo Viegas, acabei de entrar para o curso de medicina. Como você fazia para conciliar a rotina de treino na época de faculdade? Eu acho o tempo muito pouco. Bem-vinda à vida dos adultos, Nalo Viegas. O tempo é pouco, é escasso. O que eu fazia? Na época da faculdade de medicina, eu treinava das 11 à meia-noite. Bom, não sei se contei essa história para vocês. Eu estudava na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, que ficava ali entre a Pedro de Toledo e a Borges Lagoa. E eu morava junto com um amigo meu, que chama Alexandre, que fez psiquiatria, e eu morava um quarteirão do hospital. Então a gente tinha essa pequena república, né, eu e ele, um apartamento de 2 quartos que a gente dividia, que ficava um quarteirão do hospital. Então o máximo que eu me deslocava era um quarteirão, porque a Atlética da Unifesp, não sei se você conhece lá, se você já foi conhecer, fica a um quarteirão do hospital. Então você sai do hospital, o meio do quarteirão seguinte é a Atlética. E na Atlética da Unifesp que fica a academia, a gente chama Boa e Velha, né? A academia da escola. Pois bem, então o que eu fazia? A aula começava às 7 da manhã, ia até 6 da tarde, eu chegava em casa, estudava, e aí eu ia treinar entre 10 e meia e 11 horas, né? Esse era o meu grande problema, sempre o pessoal queria fechar a Atlética mais cedo, sempre queria fechar mais cedo, sempre queria fechar mais cedo. E eu chegava na hora que estava fechando. Mas era o horário que eu sentia calma na minha cabeça para conseguir treinar. Tipo, acabei tudo e vou treinar, tá? E foi assim até a residência, na verdade, né?
na residência, quando eu disputei o Mister Santos, foi em 2008, eu estava na R3 de ortopedia. Eu cheguei a treinar das 2 às 3 da manhã, para ter uma ideia. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar, aí eu percebi uma coisa, que o trabalho nunca acaba. Então essa história que a gente tem de, vou treinar depois do trabalho, se você está procurando paz mental para você trabalhar, isso não existe. Aí o que eu fiz? Eu mudei completamente meu horário de treino. Aí eu passei para treinar 5 da manhã. Por quê? Porque 5 da manhã, primeiro que ninguém me ligava, segundo porque 5 da manhã eu começava o meu dia treinando e aí dificilmente alguma coisa acontecia no sentido de me impedir de manter o meu treino no horário que eu precisava fazer, tá? Então, essa era a minha técnica. De repente, né, se você não está conseguindo treinar no final do dia, à noite, tenta treinar de manhã. Mas, Nalu, deixa eu te contar uma coisa. Sempre vai faltar tempo. Nunca há suficiente. Principalmente se você não for uma pessoa organizada, né? Qualquer faculdade que você vai fazer, seja de humanas, exatas, até biológicas, né? Se você não tiver organização, você não vai para frente, tá? Eu acho que essa é a diferença principal entre o colégio e a faculdade. Porque no colégio dá tempo de tudo, né? Você chega em casa, almoça, dá tempo de assistir Chaves na hora do almoço, dá tempo de você ficar, né, flanando, pensando o que você vai fazer. Mas na faculdade não é assim. Na faculdade o volume de coisa que você tem para estudar é muito grande, a responsabilidade é muito grande. E entenda que a faculdade é um local, sim, onde os seus professores vão ensinar você, mas principalmente eles vão te dar roteiros de estudo, né? É o lugar onde você vai se tornar apto para exercer uma profissão. Logo, o teu professor não vai conseguir te ensinar tudo naquela aula que ele tem. Ele vai te dar uma direção. O colégio não. O colégio, o professor te ensina tudo. Principalmente você tem que passar no vestibular, você tem que passar numa prova. Agora, na faculdade, não. A prova é a vida, meu amigo. Então, o que acontece é que você sai de uma estrutura onde tudo é feito para você aprender, para uma estrutura onde tudo é feito para entregar para você a dimensão do que você está fazendo. E aprender ou não, infelizmente, é uma consequência da seriedade que você vai impor aí no seu curso, tá? Então, pensa nisso, né? Que você vai se dar muito bem. Yuri W pergunta: cardio antes ou depois do treino? Depende do seu objetivo, Yuri. Eu faço antes porque eu gosto de aquecer aquecer antes de treinar, né? Eu não gosto de aquecer na musculação. Então aqui eu faço meu aquecimento, trocando ideia com vocês, e aí eu desço para treinar. Bom, baixei aqui as perguntas do Instagram. Vamos ler então eu tô vendo agora os comentários de você, porque até então eu não estava vendo os comentários de vocês, né? Então quem mandou bom dia, quem mandou oi, quem mandou carinho, beijo para vocês também. Quem mandou bobeira, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá para o nosso... Como é que chama esse negócio? Superchat. Lu Araújo, tive um bebê há 50 dias. Parabéns, Lu. Felicidade para você e para sua família. Já estou treinando força. Eita, retada, hein, fia? Foi cesárea. Posso tomar creatina? Pode sim. 3 graminhas de creatina, tá? Não precisa tomar mais que isso, não. Vai dar bom para você na tua recuperação. Vai dar bom para você na tua retomada do seu condicionamento físico. Né? Aproveita que a gravidez, Lu, você produz uma cacetada de hormônio e no puerpério, fase que você se encontra, esses hormônios eles despencam. Então você precisa muito treinar, tá? O pessoal fala, a gravidez
estraga o corpo da mulher. Isso é uma bobagem, isso é uma tolice, tá? A gravidez melhora o corpo da mulher. A questão é, as pessoas não tomam as providências que elas deveriam frente a uma gravidez. Tá? O que estraga o corpo de homens e mulheres é desleixo. Gravidez não. A mulher, quando fica grávida, ela aumenta muito a quantidade de hormônios circulantes. Então, ela fica com mais cabelo, o cabelo cresce mais, a cintura dela fica mais acentuada porque o quadril ele amadurece, ele fica mais exuberante. As mamas atingem o estágio final de desenvolvimento. Então tem uma série de coisas legais que acontecem na gravidez e que são amadurecimento do corpo feminino, tá? O que acontece? Acontece que a gente tem que ter muita consciência de que, em primeiro lugar, gravidez é uma fase de muita responsabilidade, então você não pode se largar porque você também é responsável pelo bebê que está crescendo dentro de você. Né? E segundo, responsabilidade com você. Se você se desleixar ali, né, imagina, um monte de hormônio, o que não vai acontecer com o teu organismo e com o teu corpo? Né? Gravidez não é uma coisa fácil não. Né? Você aumenta a sua resistência à insulina, você pode ter um pré-diabetes, pode ter um diabetes gestacional, que aumenta em 50% o risco de você ter diabetes no futuro. Você pode ter aumento de pressão arterial, você pode desenvolver uma hipertensão arterial. Então, gravidez não é para iniciantes, é para pessoas maduras e conscientes. Lu, tenho certeza que você está mais bonito do que nunca. Faça os seus 3 graminhos de creatina aí, treine bonitinha. Né? Agora, lembra que sempre que você treinar e for amamentar o bebê logo depois do treino, pode ser que ele não curta muito o leite, né? Porque se você tiver um treino intenso, você vai produzir lactato. Isso modifica um pouquinho o paladar do leite. Pode ser que teu bebê ele não goste muito do gosto. Se você tem 43 anos, parabéns pela sua coragem. Felicidade para você. Desejo que isso seja um marco na tua vida de algo maravilhoso que está para acontecer dia a dia. Tá? Não só em relação a observar seu filho crescer, sua filha crescer, mas, sei lá, filho mexeu com a minha vida. Né? Eu tenho 2 meninas e, com certeza, assim, toda vez que eu olho para elas, eu vejo coisas diferentes na vida, coisas que valem a pena. E coisas que não valem a pena também. Então, um beijão pra você, muito carinho, muita felicidade. Leandro Ferreira. Por que eu não tenho mais recebido notificações das suas lives? Leandro, isso é uma ótima pergunta. Né? A gente tem que descobrir quem que é o dono do YouTube e fazer essa pergunta para ele. Tá bom? Não faço ideia. Sheila Mariah. Mamãe Saudável 3. Dica de retorno à musculação após chikungunya. Jesus amado. Ainda sinto um pouquinho de falta de ar e um cansaço, algumas dores. Se cuidem. Então, chikungunya, né, Sheila? Ela é uma doença inflamatória que vai fazer com que você tenha uma alteração vascular, uma alteração muscular do corpo inteiro. Infelizmente, né, dor em articulação, dor muscular, perdura durante um tempo. Tá? A dica é: dialoga com a dor, não desafie ela. Tá? O que eu estou te dizendo? Não é o momento, você saindo do chikungunya, pelo menos nos 6 meses seguintes, de você fazer além daquilo que é a sua dor. Senão você vai ter um arrependimento grande. Tá? O nível de dor que você acaba enfrentando é muito ruim. Mas esse estado inflamatório ele tende a ir melhorando progressivamente. Né? Existem coisas que podem ajudar isso. A gente ressalta a importância de ômega 3 nessas fases de recuperação, fosfatidilcerina, neurocina, né, que não é um fito específico, mas é um combinado de fitoterápicos. Convido vocês que têm um intenso uso da mente, conhecer sobre neurocina. Coloca lá no Google, neurocina. Né, quem faz isso é a Day Pharma, bem legal.
E muita paciência, Sheilinha. Porque o que acontece? Aquilo que você usava na musculação para fazer seu pump, para você fazer aquela primeira alteração, que é uma alteração inflamatória do exercício, né? Dor, rubor, calor, perda de função, né? Que é o que faz também o músculo responder. Você fica um pouco mais sensível a isso. Isso para virar dor pode com facilidade sair do seu controle, tá? Então, o que eu acho que é legal você concentrar aí? Concentra num trabalho intenso, mas de pouco volume. E vai colocando volume ao longo do tempo. O volume ele tem que ser um pouco mais inflamatório do que, na verdade, a carga. Um trabalho eminentemente tensional. Então, quando você vai trabalhar 70%, 75% do seu RM. Porém, é mais seguro, né, em relação ao conforto para você saindo do chikungunya. Tá bom? Juliana Coatti, bom dia. Ribas, prazer te filmar no SDA. Que tal, que sensacional, grandes ensinamentos. Ribas, foi um prazer todo meu. Obrigado aí pela companhia no SDA. Um abração para você, todo mundo que estava no evento do Samuel na sexta-feira passada. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Ri das minhas piadas sem graça, aquelas piadas de tiozão, sabe? É pra ver ou pra comer? É pra tomar com creatina. Então foi muito bom. Abração pra você, Ribas. A gente se vê aí. Elaine Castro. Uma mulher com mioma tem mais dificuldade de emagrecer? Não, não tem relação nenhuma, Elaine. Agora, uma das coisas que ajuda muito é treinamento, porque o mioma também é uma resposta a hormônios femininos, né? Então, se você partir do pressuposto que o exercício físico intenso é uma ótima forma de você controlar a sua função ovariana, você consegue melhorar um pouquinho a sintomatologia, principalmente os sangramentos, né? Que é uma coisa comum em doenças miomatosas, principalmente aquelas onde você tem um mioma que tem um volume mais importante, tá? Mas em todo caso, converse com sua gineco, que tem outras coisas a serem feitas, tá? Existe uma associação, Elaine, que é um long shot assim gigantesco, é tacar pedra em avião, tá? Como o mioma, ele responde a estradiol, por exemplo, né? Pode ser que numa situação muito rara você esteja respondendo a um excesso de estradiol e isso esteja encobrindo ou você esteja com uma sintomatologia baixa, por exemplo, de uma endometriose ou de um SOP. E claro, se você tratar o SOP e a endometriose, você vai emagrecer com mais facilidade, tá? Mas sempre chama atenção para a questão metabólica, né? E sempre chama atenção para vocês cuidarem de saúde da mulher com muito cuidado, tá? Saúde da mulher, ela não é uma coisa trivial, né? É um ser que ele precisa de um ajuste fino muito mais complexo, muito mais delicado, né? A abordagem precisa ser especial. E por isso que esse ano, pessoal, o Interligas é dedicado à saúde da mulher. Isso eu não tinha contado para vocês, vou fazer um spoiler. Quinta-feira tem reunião na sala de professores do Interligas, agora somos 8, né? E a gente vai falar sobre o que vai ser o Interligas 2023, Saúde da Mulher, Interligas FEMA. Pois é, dedicado ao... Claro, a gente vai falar de homem, mas o objetivo, né, porque a gente sempre fala homem, né, que é uma praga, né, mas a gente sempre fala... A gente vai falar bastante de saúde da mulher. Por quê? Porque, cara, em função de todas as diferenças fisiológicas que homens e mulheres têm, a gente acha que seria apropriado a gente mostrar em separado e dedicar um ano para vocês entenderem o quão delicado é a fisiologia, é a anatomia, é o trabalho da mulher, tá? E por que é tão importante você ter uma equipe multidisciplinar que esteja pronta para atender mulheres,
Então tem o ginecologista, tem o endocrinologista, tem o clínico, o médico do esporte que fique atento a isso. Em todo esse rolo de esteroide, pessoal, quem mais se prejudicou com o uso de esteroide de uma forma indiscriminada foram as mulheres mais do que os homens. As mulheres tiveram problemas que não são esperados em mulheres ter, com problemas relacionados a lípides, colesterol, triglicérides, problemas cardiovasculares em mulher. Isso é muito raro por causa da proteção do estradiol, né? E a gente vai dedicar então o ano de 2023 para você que é mulher, né? Poder olhar para a sua saúde de uma forma completa, né? E para você que é homem, que ama mulher, porque obviamente se você é homem, você ama pelo menos a sua mãe, né? Então você vai olhar com um pouco mais de atenção, você vai olhar com, aliás, bastante mais atenção, bastante mais cuidado, e a gente quer trazer essa ideia para vocês, né? Lembrando que o objetivo do Interligas não é ficar apontando diferença, né? O objetivo do Interligas é favorecer que você tenha um cuidado integral. Então, para todo mundo que está no Interligas, né, os alunos de graduação e os profissionais que estão no Interligas como um método de formação, complementação da formação e atualização, né? Vocês vão ter aula de psicologia, nutrição, educação física, biomedicina, farmaco, fisioterapia, medicina esportiva e odontologia. 8 matérias, tá? Que vão trabalhar em relação à saúde da mulher. E vai ser muito legal. Vamos falar da praga dos homens também. Mas esse ano o nosso trabalho é focado na mulherada, tá bom? Muito bom, muito bom. Vamos continuar aqui. Elaine Castro, você fez eu dar um spoiler grande aqui, né? Coração. Leandro Ferreira, trabalho na construção. Estou adiando a volta ao treino devido a dores pós-treino. Alguma dica? Obrigado, Leandro. Obrigado pelos parabéns. Tem sim, tá? Olha só, se você trabalha na construção, o ideal é que você lembre que você já faz uso profissional da sua força física. Então, a coisa mais sábia não seria você trabalhar grandes volumes de treino. Porém, intensidade é uma coisa interessante para você, Leandro. Então, imagine trabalhar com cargas acima de 70% de um RM, tá? Se você quer mais dados sobre isso, eu recomendo muitíssimo que você siga os Instagrams de algumas pessoas que eu conheço e admiro. Então vamos lá: Belmiro de Salles, Jonato Perestes, Amir Estibana, Alex Sotomayor, Leandro Twin. São pessoas que você tem que seguir, são profissionais de educação física eminentes em suas áreas, com didáticas extremamente elaboradas, e que você vai entender, por exemplo, esse termo, 70% de um RM, tá? Porém, não seria legal você fazer um treino intenso. Cauê, RM é repetição máxima, quer dizer, a máxima carga que você trabalha em uma repetição. Então, essas são algumas pessoas que eu falo para vocês seguirem, tá? Mas tem outras pessoas, minha memória é limitada, principalmente de manhã, tá bom? Então, Leandro trabalha força e não trabalha tanto volume, que não é tão bom nesse momento. Thiago Costa, endomorfo, obesidade mórbida, voltando à atividade física agora com ciclismo, me dá um norte. O norte, vamos te dar um norte. Norte, na zona norte de São Paulo, o norte é pra lá, lá o norte. Agora, tirando a piada de coroa, falando sério, tá? O que você precisa, Tiagão? Você precisa começar também a apontar sua bússola para a questão alimentar, chegado, tá? Então, obesidade mórbida não é, como você coloca, não é uma condição, é uma doença. E se você não entender que isso é uma doença, você vai continuar apanhando do que o que são as suas expectativas em relação
a isso, tá? O problema da obesidade, pessoal, não é um problema estético, é um problema metabólico. É o que você perde em relação à sua função corpórea por conta, né, de uma série de condições que estão relacionadas com a sua incapacidade de gerenciar a energia que você consome. Isso modifica a sua fome, isso modifica a sua saciedade, isso modifica seu perfil corporal, tirando músculo de você, colocando gordura em você, isso modifica sua capacidade cardiovascular, sua resistência cardiovascular, sua resistência metabólica, isso modifica o processo do sistema nervoso central, tá? Então, é importante que você saiba, Tiagão, que tratar obesidade, doença, obesidade, é uma questão multifatorial. Então, se você gosta do ciclismo, se você, né, se sente bem, né, eu acho que é o que você tem que fazer, mas você tem que estar pronto para atacar realmente o que vai modificar a questão da sua história em relação à sua obesidade, que é você melhorar o seu comportamento alimentar, tá? E para isso, se você tem obesidade e não precisa ser mórbida, então tem algumas coisas que você tem que fazer. Primeira delas, ter acompanhamento profissional, tá? Nutricionista, psicólogo, psiquiatra. Precisa ter isso, irmão, tá? Você quer resolver? Porque aí todo mundo fala assim, mas e custa caro, custa isso. Eu vejo gente trocando de celular, eu vejo gente trocando de carro, eu vejo gente comprando roupa e deixando guardado no armário, sem tirar a etiqueta. Vai lá no seu armário, quantas roupas com etiqueta que tem lá? Aí vai falar, e é caro. Tudo que é caro é aquilo que você precisa, mas não quer. E tudo que é barato é tudo que você quer, mas não precisa. Então, fique esperto nesse negócio, né? O mesmo sujeito que vai lá e compra um carro velho porque ele acha uma pichincha é o que fala que você tem... Aliás, que você procurar um profissional para resolver um determinado problema, né, sai caro. Então, não sai caro, irmão. Não sai não, é prioridade, é o que a Kézia está falando aqui, é sobre prioridade. Então, Tiagão, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, tá bom? E cara, eu tô aqui por você, todo dia de manhã, entre 7 e 7 e meia, nesse horário, final de semana um pouquinho mais tarde, mas a gente sempre pode trocar ideia, tá bom? Combinado? Fechou? Lucas Santos de Brito. Antes vem Guilherme Galazzo. Descobri uma hérnia entre C6 e C7. Estou fazendo físio, mas tive que parar de treinar, pois tudo estava travando minha coluna. Ainda posso ter vida normal de treino na vida? Abraço. Se eu gosto do BNTC, né? A gente vai de culpa roda gigante assim, né? A gente tá falando de obesidade, agora vamos falar de hérnia de disco. Muito legal isso, né? Praticamente uma prova de livre docência, né? Mas vamos lá, Galazzo. Então, hérnia C6 e C7, tá? Bom, primeiro que C6 e C7 é uma fase da coluna que você tem uma transição de formato de vértebra, né? Você está quase virando o T1, que tem uma conformação diferente da vértebra, né? E o que é diferente? É a posição? Não, é o formato. O que faz uma vértebra ser cervical, o que faz uma vértebra ser torácica, o que faz uma vértebra ser lombar, é justamente o formato. Sempre que você tem mudança de formato, você tem alteração de estabilidade. Eu tenho hérnia. Essa hérnia pode ser uma coisa que você teria de qualquer forma, né? Ou pode ter sido uma coisa provocada por alguma ação que você tenha tomado, que abusou dessa instabilidade com uma situação muscular que não era propícia para aquilo que você estava fazendo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro lugar, essa hérnia, se ela não estiver tocando uma raiz nervosa, ela não é uma emergência. E aí o que a gente precisa? Fortalecimento na região da transição cérvico-torácica. Tá? Então você vai trabalhar trapézio, você vai trabalhar romboide, você vai trabalhar eretores da coluna, né? Tem uma série de musculaturas que você tem que trabalhar e que é muito difícil você trabalhar no treino comum. Você vai precisar de uma fisioterapia para fazer isso, tá? Vida normal vem do quanto você consegue se cuidar, tá? E eu acredito assim, se você descobriu uma hérnia, pode ser que tenha sido um achado diagnóstico.
que é o que acontece com muitas pessoas. Você vai fazer uma radiografia, você vai fazer uma ressonância por uma outra coisa, pum, vem lá uma hérnia. Nossa, eu tenho uma hérnia. E eu entendo que para o paciente uma hérnia é um estigma. Cara, e agora? Eu tenho uma hérnia, eu não vou mais andar, né? Ainda existe gente que pensa assim. E não é bem assim, tá? A coisa não funciona muito desse jeito, Gui. Então a primeira coisa que eu quero te fazer, te acalmar, calma. Pronto, calmou? Beleza. Então, hérnia não é um final de carreira, é o que a Fabiana está falando, não é uma sentença de morte. Na verdade, é o que é uma avaliação de uma situação anatômica que você tem. O que a hérnia demanda? Ela demanda, primeiro, que você tenha, né, um bom ortopedista, um bom neurocirurgião cuidando de você. 2 caras que trabalham com coluna que são fantásticos. Neurocirurgião, Dr. Vinícius Benites. Ortopedista, Dr. Davi Del Curto. Então, esses caras, procura aí, Davi Del Curto, Vinícius Benites. Você vai encontrar esses caras. Olha o que esses caras falam, ensinam e dividem, porque vale muito a pena, tá? E você vai diminuir essa sensação de susto aí por conta da sua hérnia. E depois que você estiver fazendo a sua fisioterapia, né, fortalecendo essa região, você vai ver que tudo dá certo e tudo se encaixa. Vai ter uma vida normal de treino. Você só não vai conseguir fazer aqueles treinos jacu. Você conhece aquele treino jacu? Né? Aquele que não é um treino. É você estar mostrando para a titia da escola que você consegue levantar o pezinho. Né? Então isso você não vai mais conseguir fazer. Né? Aliás, ninguém consegue. Tem gente que não tem hérnia, vai fazer treino jacu e toma onde o sol não brilha, tá? Então, vamos lá, né? A vida ainda vai sorrir muito para você. Lucas Santos de Brito, rompi o ligamento do menisco jogando futebol. Não, ficou estranho, né? Rompi ligamento e menisco jogando futebol. O médico informou que preciso perder peso. Qual o treinamento? Não agride meu menisco na academia. Ai, Lucas, precisa ver que tipo de lesão que você fez no seu menisco. Precisa ver se é uma lesão alça de balde, que infelizmente é muito comum quando você tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, que provavelmente é o que você lesionou. O cruzado posterior, para você lesionar, você tem que estar com o joelho em flexão, que não é uma coisa muito comum no futebol, né? É uma coisa comum em trauma de acidente de trânsito. Então, provavelmente você fez uma lesão do cruzado anterior, mais menisco, tá? E aí, se você rodou interno ou externo, isso é o que varia. Se você lesionou o menisco medial ou lateral. Se é uma lesão em alça de balde, isso você tem que saber, tá? Se for uma lesão em alça de balde, cara, no meu joelho eu operaria, tá? Porque a lesão alça de balde, ela luxa para dentro do joelho e ela desgasta a articulação, você ganha uma artrose precoce no joelho. Se é uma lesão radial, talvez não seja tão problemático assim, tá? Perder peso. Se você precisa perder peso, você tem que fazer dieta. Meu irmão. É dieta. Tava achando que você ia escapar. Né? Você machucou o joelho, fecha a boca. Seu cabra da peste. Tá? Mas vai ter que fazer isso mesmo. Tá? Agora, o principal, fisioterapia para fortalecer o seu joelho. Porque joelho, pelo menos é uma coisa que... uma boa parte dos cirurgiões de joelho que eu conheço, Cláudio Cauano, Marco Demange, eles são caras que não costumam operar o joelho de emergência, assim, eles fazem com que o joelho, eles fortalecem o joelho antes de operar para ter menos perda de massa muscular, né, por conta da cirurgia, tá? E principalmente menos perda de força. E na academia, você vai precisar ter esse acompanhamento com o fisioterapeuta, por quê? Porque dependendo da característica da lesão que você tiver, ele vai ajudar a ajustar isso. Que é muito legal você saber. É muito legal você saber que o quadríceps, o músculo da frente do joelho, ele ajuda a estabilizar o joelho quando você não tem o ligamento cruzado anterior. Então, parte da estabilidade que o cruzado anterior te dá em extensão, o quadríceps ele consegue segurar. Então, você tem que ter uma coxa muito forte, amigão. E isso vai te ajudar a lidar com essa sua lesão, tá?
Gabriel Jesus. Descobre quem é o dono do YouTube e pergunta pra ele, meu pai. E aí, quem que é o dono do YouTube, hein? Sérgio Montanha. Não evolui muito o cardio nos últimos meses. Investi bastante em melhorar a execução. Perfeito, Sérgio. Por treinar muito tempo é difícil ver alguma diferença no shape, mas comecei a sentir muito mais que dor tardia. Essa dor, acha que é uma melhora? Acho que é uma mudança de característica, né, Sérgio? Aí o que eu te falo é o seguinte. Será que quando você está aumentando de carga, né, tá uma coisa racional? Porque normalmente a gente olha e fala assim, vou aumentar a carga do supino. Quero colocar 10 quilos, né? Talvez não seja a melhor forma para você aumentar a carga, né? Então, o que a gente costuma recomendar, Sérgio? Aumenta de 1 kg em 1 kg. Parece uma besteira, né? Mas, cara, a cada treino de supino, por exemplo, aumenta 1 kg de cada lado. Em 10 treinos de supino, você vai ter aumentado 10 quilos. Se você treina supino uma vez por semana, em 10 semanas você vai ter aumentado 10 quilos. Só que em um ano você vai ter aumentado 50. Se você faz seu supino com 30 quilos de cada lado, você vai fazer para 80. Então é o jeito que você aumenta a carga, tá? Sabe, é aquele convencimento, tá? Experimenta fazer isso e depois você me conta. Coloca 1 quilo a mais de cada lado no seu supino, para cada treino de supino que você fizer. Mas eu vou aumentar 4 quilos no mês, né? Mas eu vou aumentar 40, 50 quilos no ano. Lembra que treinos são adaptações crônicas, então a gente vai ver o que é o efeito do treino na progressão do ano, meu caro. E eu tenho certeza que vai dar certo. Elaine Castro. Acertou. Tenho diagnóstico de endometriose, depois de comecei a treinar ainda não menstruei. Então isso não é de todo uma situação ruim, né, Elaine? Porque você não menstruar pode ser uma alteração hipotalâmica, ou então significa que seu estradiol não desceu ainda, tá? Então o que a gente precisa fazer, Elaine? A gente precisa diminuir o que é a ação da insulina como se fosse uma cogonadotrofina. Próximo passo é a gente cuidar da sua alimentação, passar por uma alimentação menos insulinogênica, tá? Isso a gente consegue tratar fazendo o que é o fracionamento de refeição, fracionamento de calorias, velocidade de absorção das calorias, a forma que você compõe seu prato, quanto você coloca de fibra, quanto você coloca legumes, né? Alimentos que contêm fibra para fazer uma absorção mais lenta da energia. Isso vai refletir para você com bastante eficiência. Wellington. Tive um aperto no peito e fiquei sem ar. Já tive sopro no coração, mas fui liberado. Você acha que pode ser ansiedade? Olha, Wellington, em situações atuais, eu acredito que sim, tá? A gente tem que pensar nesse diagnóstico. Agora, pelo sim, pelo não, meu amigo, aperto no peito, é pronto-socorro, protocolo para dor torácica, tá? Vai ver, né? Vai ver. Thiago Maia. Treino pela manhã, apenas 1h15 para treinar. Considera um bom tempo? Eu acho um ótimo tempo. E outra coisa, devido ao tempo curto, encurtou o descanso. Isso pode atrapalhar o ganho de massa? Se isso fizer com que você diminua as cargas, com certeza. Então, tire exercícios repetidos e melhore as cargas nos exercícios que você manteve. Juliane Biasotto, bom dia. Aline Aquino, adoro um ovo frito. Claro que com uma fina camada de óleo. Qual melhor utilizar? Ou o azeite de oliva, que é o que a gente costuma recomendar, né? É que no Brasil é caro, né? Ou o óleo normal, soja, girassol, não tem grandes diferenças. Teve uma época que o pessoal achava que óleo de canola era maravilhoso, algodão. Toutes les mêmes choses, toutes les mêmes merdes. Arthur Cunha. Bom dia, tenho 16 anos e 2 de treino. Perdi 8 quilos. Mudou o meu corpo, porém ainda acumulo muita gordura. Me ajuda a seguir uma rotina de estudos, quero medicina e dieta, mesmo com ansiedade? Obrigado por me dar a minha vida.
Arthur, a primeira coisa que você vai fazer é comprar uma agenda, tá? Você é de São Paulo? Eu te dou uma agenda. Eu ganhei uma agenda ontem, eu dou de presente para você. Passa lá no consultório que eu te entrego. Aí você vai colocar as coisas que você precisa fazer na agenda. Essa é a primeira parte, né? E você tem que entender que você não vai fazer nada do que você marcou. Porra nenhuma, tá? Mas tudo bem, pelo menos você marcou. Depois você vai começar a conseguir fazer as coisas que você colocou na sua agenda. A agenda é uma forma de você firmar um compromisso. Quando está na cabeça é desejo, quando está no papel é planejamento, tá bom? Então, primeira coisa, vamos devagar? Agenda, põe suas coisas na agenda e começa a fazer o que você consegue. E não desanime caso você não consiga fazer alguma coisa. Identifique o que são as razões de você não ter conseguido, corte as bobagens do seu dia, tá? Tem uma notícia para te falar. Eu, quando falei, cara, quero fazer medicina, eu passei 2 anos sem jogar videogame, sem ir pra balada, né? Eu treinava e estudava, ponto final. E sem namorar, viu? Foi difícil, mas tudo dá certo, no tempo. Renata Maria dos Santos, dor inguinal, gânglio reacional no ultrassom, suspeita de hérnia abdominal. Pode ser também hérnia inguinal? Hérnia aumenta gânglios? Não. Gânglio normalmente é uma reação inflamatória, Renatinha. Pode ser alguma coisa ginecológica, alguma coisa na sua virilha. Pode ser até que você foi se depilar e aí você fez uma foliculite. Isso daí pode te dar um gânglio na virilha, tá? Mas são coisas diferentes. A hérnia é um assunto. O gânglio é outro assunto, tá? Por sinal, a hérnia a gente trata operando, tá? O gânglio tem que descobrir o que serviu de fonte de inflamação aí para você, né? Então, começa a pesquisar, né? Deixa o pelo crescer um pouco mais para a pele acalmar, né? Troque sempre a lâmina de barbear para você evitar o que são infecções de pele, tá bom? Gui Martins. Nossa, tá difícil subir a frequência cardíaca hoje, hein? Tirei a vesícula e tenho 31 anos. O que isso influencia nos treinos? Nada. Suplemento? Nada. Ergogênico? Você não deve fazer, tá? Me falaram que mexe na parte hormonal não ter vesícula. Não, não mexe. Né? O que mexe, na verdade, é com a tua função digestiva e absortiva, tá? Mas, Gui, se você não é atleta de competição, se você não vai disputar campeonatos, se tua vida não depende disso, tá? Repensa a questão de esteroide, tá, meu? Porque você coloca ergogênico, eu sei que você quer falar esteroide. Eu sei que você tá dentro de você. Eu tomo os Danone, né? Eu tomo Danone, companheiro. É ou não é? É... Ai, ai, ai. Mas você pensa isso daí, Gui. Simbal, ou Simbo. Fiz cirurgia de retirada do apêndice em 2008. Até hoje sinto dor intensa. Exames não mostram nada. Meu receio é no momento do abdominal. Cara, será que você fez uma hernia incisional? Pode acontecer, companheiro. Pode acontecer, tá? Então tem que pesquisar, tem que fazer um ultrassom, né, mais localizado para ver se você não fez uma hernia incisional. Mas é muito estranho você ter dor intensa. Precisa ver aonde, né? Cris Barbosa, 44 anos, jovem, 1,73 m, fevereiro, 85 quilos. Após BNTC, 79. Gratidão. Ah, Cris, que bonitinha pra você. Ó, beijo no seu coração. Só de escutar groselha, você perdeu 6 quilos, hein? Isso que é paciência na vida. Um beijo pra você, minha cara adolescente. Isaac Bom Tempo, bom dia. Gabriel Ecker. Comecei a sentir um leve formigamento perto do cotovelo e alguns dedos das mãos. Não é constante, primeira vez que me aconteceu. Tem um exercício que ajude a resolver isso? Gabriel, a primeira coisa que você tem que fazer, tem que descobrir o que está fazendo irritar o seu nervo ulnar, tá?
Existem algumas condições que fazem isso, condilite medial, snapping triceps, pode ser algum exercício que você tenha feito, tá? Agora, em última análise, sabe o que tem voltado ultimamente, tem falado com alguns dermatologistas, eles têm chamado a atenção para isso, né, sobre como é que é o nome? Eu não quero falar o nome que você conhece, tá? Deixa eu ver se tem um nome mais... hanseníase, tá? Então, sempre tem que lembrar, empastamento de nervo ulnar, a gente tem que pensar em hanseníase. É um negócio que tá de volta, tá? E precisa avaliar, vai no médico. Liz Fonteles, minha mãe tem refluxo e tosse constante, não toma refri, café, alimentação saudável, já fez tratamento, não melhorou, o que fazer? Liz, pode ser que a forma dela se alimentar não esteja legal. Precisa ver o que ela está comendo à noite, se ela está comendo uma refeição mais pesada, se tem mais quantidade de gordura, né? Ou se tem um excesso de fibra, né? Porque assim, a tosse constante é resultado de refluxo, né? E refluxo normalmente é noturno, altura de travesseiro, né? Em última análise, precisa ver se sua mãe não tem uma hernia de hiato, né? Então, isso são coisas que a gente precisa avaliar, tá? Juliane Biasotto, fraturei unirrádio distal, quanto tempo para consolidação e, por consequência, estou com distrofia simpática reflexa, que ajuda a melhorar além de físio, Ju. Distrofia simpática reflexa é físio, né? Algumas medicações de ação neurológica, mas que vão tirar a sua dor, não que vão mexer com o seu trofismo, tá? Consolidação, a gente falando em consolidação mais remodelamento, 1 ano e meio, não é um processo muito rápido não, tá? Pedro Lage, passei em medicina, começo em agosto. Alguma dica de livro ou material para começar a estudar antes das aulas? Pedro, não faça isso, tá? Você passou em medicina. Aguarde a orientação dos seus professores para estudar. A gente está em abril. Sabe o que você faz até agosto? Tira as melhores férias da sua vida, tá? Vamos falar, foi o que eu fiz. Eu tive notícia que eu passei na faculdade, era janeiro de 1999. Ou seja, faz 23 anos, 24 quase. E a aula começava só em março. E eu fui para Marília e tive as melhores férias da minha vida. Eu não fiz bagunça, eu não fiz nada, mas, cara, eu treinei pra caramba, eu descansei pra caramba. Eu devo ter foto minha, eu vou procurar e eu mando pra vocês, tá? Pra vocês mostrarem, mas não queima a largada, tá? Se você tem vontade de viajar, conhecer algum lugar, você tem condição para isso, faça isso. Se você tem alguma coisa que você quer fazer na sua casa, preparar sua vida, arrumar seu quarto, cara, faça isso, mas não queima a largada, não tenta chegar já sabendo. Você não vai para a faculdade para mostrar o que você sabe, você vai para a faculdade para aprender, tá? Se você for com essa cabeça, a primeira coisa, você vai se estressar. Segundo, é que você vai, né, já começar a faculdade cansado, né? E aí vai ser pior, porque como você vai estar estudando sem ninguém para te orientar, pode ser que você tenha que desaprender coisa que você estudou errado. Então, calma. Vai curtir, Pedrão. Vai curtir, irmão. Você merece. Parabéns. Morrax. 1,96m, 190 quilos. Gostaria de começar a diversificar meus exercícios. Além de caminhada, bike, seja na rua ou ergométrica, é uma boa opção. Ô Morrax, com 2 metros de altura, tua bicicleta é o quê? Um Fusca, né, cara? Alguma coisa assim. Você pedala um Mini Cooper, provavelmente, né? Uma Ranger. Você pedala uma Ranger. É isso que você pedala. Então, assim... Eu acho que assim... Eu acho não. Com 190 quilos, corrida é uma coisa que provavelmente você vai se machucar. Não acho uma boa ideia. Tá? A ergométrica é uma ótima ideia. Tá? A gente tira impacto. Né? Agora eu fico pensando um homem de 2 metros fazendo, por exemplo, elíptico. Na boa, eu ia rir, cara. Porque é aquela coisa que tem o tamanho de uma casa, fazendo elíptico que tem o tamanho de um skate.
né? E parecer que o elíptico para você realmente é aqueles skate de coisinha, né? Velho, sério, com esses 2 metros de altura, vai fazer uma musculação, é isso que você tem que fazer. Você está falando muito aí de aeróbio, mas com certeza esses 190 quilos você está fora do peso, né? Então precisamos fazer musculação para melhorar isso. Pedala um GS 1200, é isso que você pedala. Pedala um Ford Ranger. Enfim, tá? Vai fazer musculação, seu monstro. João Eduardo Bárcio trabalha na madruga e dorme pela manhã. Melhor horário para tomar Synthroid. Acordar ou antes de dormir. As duas coisas, tá? Você pode tomar de manhã, a hora que você acorda, e ficar em jejum por pelo menos 30 minutos. Ou você pode pegar o último horário da sua refeição da noite, esperar 2 horas e tomar o Synthroid. Também vale, tá? Ah, mas vai ter liberação de T3. Então, mas você sabe que fisiologicamente o T3 é liberado na madrugada, né? Para justamente se acordar de manhã. Então, as duas coisas. Você pode tomar 2 horas depois da sua última refeição ou pode, pela manhã, tomar o Synthroid, mesmo que seja antes de dormir, né? E se você for comer, você tem que esperar pelo menos meia hora, tá? Café com Rivotril. 1 ml de testosterona, dividir ela 2 vezes por semana pode causar problemas de empilhamento, ou pensando em pico e vale, seria até mais indicado. Depende, né? Porque depende da característica da testosterona, né? Você tem testosteronas de ação mais rápida, mais lenta. O que acontece assim, sempre vai ter algum empilhamento, né? Por quê? Porque quando a gente fala de testosteronas de longa duração, elas têm aí 2, 3 semanas, às vezes, de manutenção de nível sérico, né? Então você está falando um cipionato, né? Alguma coisa do gênero. Mas uma coisa que eu vou te falar, sempre que tem empilhamento, tem alteração cardíaca em café com Rivotril. Então você tem que pensar no seu átrio. Se eu fosse você e você está usando 1 ml de testo por semana, eu iria fazer um ultrassom e sabe o que eu ia ver? Tamanho do seu átrio esquerdo, tá? Dica. E cuidado, porque pode aparecer um negócio que chama de disfunção diastólica grau 1, tá? Se isso acontecer e o laudo sair de coração de atleta, saiba que não é coração de atleta, saiba que você já fez uma lesão miocárdica, tá? E tem que tratar. Isaac, bom tempo, bom dia. Ariane Camilo, 40 anos, 1,64 m, 57 kg, 28% de gordura, muita celulite. Iniciar a dieta para diminuir o percentual de gordura para partir para hipertrofia. Com certeza iniciar a dieta para você diminuir o percentual de gordura, né, Ariane? Porque a hipertrofia ela vai vir desde que você tenha condições metabólicas adequadas, né? Se você está com celulite, significa inflamação, inflamação é inimigo de hipertrofia. Aí você vai cansar em vez de, na verdade, fazer músculo. Vinícius Tedim, 56 anos, treino 5 vezes por semana, tá bom perfil metabólico? Teto 685, livre 12.4, biodisponível 290, DHT 313, PCA 09, SHBG 45, LH 6,5, FSH 4, estradiol 33, TSH 0,94. Tá bonito sim, Vinícius. Tá excelente. Melhor do que a maioria dos garotos de 56 anos que eu atendo. Pessoal, Camila Leão falou superchat encerrado e eu também tenho obrigações, né? Com o bom e velho, fechou, acabou. Me despeço de vocês, desejo que vocês tenham um excelente dia, que tudo se passe muito bem para vocês nessa terça-feira de manhã. Vocês tenham um dia maravilhoso. Combinado? Combinado, combinado, combinado. Bruleitão, myself, Gonçalo. Beijo pra vocês, fiquem bem. A gente se vê tomorrow. Tá bom? Beijo no coração. Bora começar terça-feira, man. Terça-feira, rapá.